disseram de tarde que estava muito frio. Se for preciso, está em 25. E está frio. Não, está em 23. Tá boa? Ok. Ana Cleide estava sentada onde o rapaz ali estava. Quase virou um picolé. Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa mentalização. Cada um de nós imaginemos que estamos diante de Jesus. E aí você imagina o seu Jesus. Como você acha que Jesus é? Do jeito que você sempre achou que Jesus é, imagine que você está à frente dele e a 1 metro, apenas 1 metro de distância. E ele te olha nos olhos e irradia para os seus olhos compaixão, amor, confiança, compreensão, misericórdia, paz. E todos esses sentimentos, essas vibrações, vão entrando em você através dos seus olhos e deixando você plenificado. Você está mentalmente colocado a 1 metro de distância de Jesus de Nazaré, que conhece você desde sempre. Conhece você de trás para frente, de frente para trás. E sente saudade de você próximo a Ele. Agora, se aproxime de Jesus, abrace Ele e acomode a sua cabeça no tórax dele. Coloque a lateral esquerda da sua cabeça junto ao coração dele e procure sentir mais diretamente o amor, a compaixão, a misericórdia, a compreensão que ele sente por você. Se emocionar, se emocione. Se der vontade de chorar, chore. Você, enquanto encarnada, nunca esteve tão próximo de Jesus como nessa mentalização. Procure sentir o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a compaixão de Jesus, a paz de Jesus, preenchendo você. Agora, solte o corpo de Jesus, se afaste 1 metro do corpo de Jesus e vamos juntos rezar a oração cósmica que ele há 2000 anos atrás nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Plenos, encorajados, pacificados, amorizados, vamos até o nosso lar, seja casa, seja apartamento. Se for casa, se coloque na calçada e entre na casa.
Se for apartamento, se coloque no hall de entrada e entre na sala de estar. Você pode até na sala de estar já colocar pessoas que coabitam com você sentadas na sala de estar. Vá até o seu quarto, olhe para a sua cama e se veja deitada, deitado na sua cama. Vá até outro quarto. Veja o dono ou a dona do outro quarto deitado, deitada na sua cama. Vá até o banheiro, os banheiros. Vá até a cozinha. Se contar com a ajuda de alguém para os trabalhos domésticos ou alguém para cuidar de uma criança, passe por essa pessoa. Veja a área de serviço, dependência de secretária, se houver. Quintal, terreno livre em torno da casa, pátio, se houver. Se criar animaizinho doméstico, pense que passa por ele e toca no seu corpinho. Quem trabalha, como Denise, Reginaldo, meu irmão, Antonete, imagine que vão até os lugares que vocês trabalhando frequentam. O tema hoje é excepcional. Não é um tema em que eu vou ficar batendo nele, mas é excepcional. Mas eu precisava transmitir esse tema, porque o que aconteceu para que fosse divulgado. Não aconteceu para ser colocado numa caixinha e só eu ser a beneficiada. Durante o recesso, eu vim para cá várias vezes. E na tarde que eu vim para devolver andaimes que foram alugados, depois da entrega, alguma coisa me atraiu a ficar, embora não fosse tarde de atendimento fraterno, eu fiquei. Depois eu percebi que eu fiquei porque eu fui atraída, eu fui inspirada. E aí eu me sentei à mesa, na ponta da mesa que eu costumo sentar, nas reuniões fechadas, e vi sentado à minha frente Augusto Severo, à minha esquerda Valdemar Matoso. E havia à minha direita, sentada à minha direita na mesa, havia uma luz azul claro, agradável, que chamava minha atenção. E aí comecei a conversar com Augusto, algumas coisas, e ele vendo que eu não estava vendo quem irradiava aquela luz azul, ele perguntou: você não está vendo mais alguém na sala? Eu disse: não, confesso que não. Aí ele disse: concentre. Aí eu dei uma relaxada, fiquei em silêncio em alguns minutos e comecei a ver de uma forma mais definida, dentro daquela luz azul, um ser extraterrestre. Pele azul clarinho, olho, íris do olho azul turquesa, uma capa, como aquelas capas de personagens de filme de Guerra nas Estrelas, uma capa azul clarinho, a gola subia e descia. E ele, com a maior naturalidade, me cumprimentou e começou a conversar comigo. E aí Augusto me disse, ele perguntou: está com medo? O extraterrestre perguntou: você está com medo de mim? Eu disse: eu sou muito objetiva.
Eu só não estou com medo do Senhor, porque eu estou vendo o Senhor na presença de Augusto e Valdemar Matoso. Mas eu não gostaria, eu sentiria medo se eu me encontrasse com o Senhor fora daqui, em qualquer lugar, na rua, na estrada, na minha casa. Eu sentiria medo de me encontrar, de ver o Senhor ou outro extraterrestre próximo a mim. Ele disse: eu não tenho a menor intenção em fazer mal a você ou a quem quer que seja da raça humana. Eu me coloquei à disposição do Cristo para cooperar com Ele nesses tempos de transição pela qual a Terra, o planeta Terra e a humanidade terráquea está passando. Ele perguntou: você teria coragem de fazer um passeio comigo? Eu disse: se eu parto daqui, e se eu parto daqui, Augusto consente, eu não tenho medo, porque eu sei que nenhum mal me acontecerá. E aí ele disse: confie em mim, confie em mim. Antes de partirmos para um passeio que eu vou levar você, eu vou fazer uma ativação da sua mente. Você consente? Eu disse: consinto, porque, mais uma vez, eu estou lhe conhecendo e estou na presença de Augusto e Valdemar, eu sei que ele não deixaria que o Senhor me fizesse nada de prejudicial. E aí ele me disse: olhe nos meus olhos e abra sua mente para mim. Aí eu fiz isso. Ele disse, aí ele começou essa conversa toda telepática. Ele disse: confie em mim. Imagine que a sua mente está aberta em U para esperar a minha ação mental. E assim eu pude, mentalmente, fiquei assim com a mente em uma atitude mais aberta possível para receber a ação mental dele na minha glândula pineal. Aí ele foi agindo na minha glândula pineal e dizendo: os cristais estão muito opacos. Eu vou limpar os cristais da sua pineal. E aí ficamos. A uma distância de menos de 1,5 metro, porque ele estava sentado na lateral no meio. Eu olhando para ele, chegou a um ponto que durou essa ligação mais intensamente a mente, durou mais de 20 minutos. Chegou a um ponto que ele ficou num controle tal da minha mente que a minha cabeça fazia assim, ó, sobre o influxo da força mental dele. Quando terminou, ele disse: estenda a mão. Aí eu estendi. Quando eu estendi a mão, gente, ele botou a mão dele em cima da minha mão esquerda. Entrou uma anestesia gelada. Ele disse: eu estou salutarizando o seu organismo físico. Terminado, antes de terminar a ação mental, ele, como eu estava vibrando muito, a minha mente estava assim, ó, ele disse: eu vou desacelerar lentamente, porque eu não posso soltar sua mente de forma abrupta. Aí ele foi desacelerando, terminou. Depois pediu para eu estender a mão, botou a mão em cima de mim. Quando terminou isso, ele olhou para Augusto, deve ter se comunicado e deve ter acertado que ele poderia sair comigo da sala. Ele me tirou do corpo, me levou em corpo mental e fomos nessa direção, para lá, para a rota. Quando chegamos ali no meio, para os artistas, para do meio, para do foco, em cima da água, logo em cima da água, a gente ficou parado. À frente tinha uma gigantesca nave irmã. A coisa mais linda do mundo. Azul escuro puxado para chumbo. Aí eu perguntei: é redonda? Ele respondeu: não, é oval. Ele disse: olha, ela pode materializar, desmaterializar. Ela pode se apresentar toda iluminada
como ela pode apresentar pontos de luz só em alguns pontos. Aí vamos, confia, fomos. Aí já fomos para baixo, e ela estava a uma altura de uns 100 metros, de altura acima do nível da água. Já fomos por baixo, porque por baixo tinha uma abertura arredondada ou ovalada. O piso térreo, um hangar de naves espaciais menores, diâmetro, sei lá, de 10, de 12, de 15, e sondas redondas, sondas só para um tripulante, não sei, ou até para tripulante nenhum para sair e estudar. Não vi ninguém. Se tinha alguém ali naquele hangar, não estava num padrão vibratório que eu pudesse ver. Aí ele disse, eu vou levar você para uma sala de projeção aqui dentro. Tudo bem, fomos. Entramos numa sala de projeção. E sentamos, eu aqui, ele à minha direita. E à direita da cadeira dele tinha um controle. Aí ele disse, assista o que é que eu vou te mostrar. Ele disse, os elementais da água, do fogo, do ar, do vento, já receberam o comando para provocar eventos que terão como consequência muitas dores, muitas transformações no planeta Terra. Foi trocado uma catástrofe maior, um terceiro conflito mundial, a explosão de uma bomba atômica foi trocado por dores dispensas. Então, não haverá uma pancada de um desencarne só, de uma vez só. Desencarne dos que estão reprovados para continuar na nova terra. Dos que estão reprovados, encarnados. Então, os elementais estão agitados. As emissões solares estão agitando a parte magmática do núcleo do planeta Terra. Essa agitação da parte magmática está provocando os atritos entre os encontros das placas tectônicas, está provocando o despertar de inúmeros vulcões que estavam vivos ou que estavam adormecidos. E haverá, principalmente no círculo de fogo que contorna o Pacífico, haverá numerosos terremotos. Já tinha acontecido o da Venezuela, tinha sido no dia anterior. Ele disse, o da Venezuela, os dois não serão os únicos. A terra sobre a Venezuela ainda tremerá. Só desencarnou e desencarnará na Venezuela quem tiver reprovado para continuar no planeta Terra. E assim será. Onde acontecer um evento sísmico, um cataclisma, um ciclone, um tufão, um avanço das águas sobre o litoral de qualquer parte, de qualquer dos continentes, só desencarnará quem estiver reprovado para permanecer no planeta Terra. Quem não tiver reprovado será inspirado a não estar ali, será inspirado a viajar para outro lugar, será inspirado para ir mudar em outra latitude. Ele disse, gente, que o fato da inércia do grupo que governa atualmente a Venezuela, a inércia em socorrer e tirar os que sobreviveram que estavam sob os escombros, provocará uma indignação tão grande na população que essa indignação não calará e o próprio povo sem arma vai enfrentar o regime e vai derrubar o regime.
E aí vai chegar um ponto que subordinados militares dos militares que mantêm o regime lá, que eu nem sei qual é, vão vestir a indignação, porque eles também perderam pessoas, e vão começar a assassinar os militares de alta patente e os governantes lá na Venezuela. Ele me disse que aconteceria ele disse, o próximo terremoto será no México. Como ele falou México, e a capital do México é México, eu achei que ia ser na capital, só que não foi. Foi no México, mas na lateral, no litoral do Pacífico. Ele me disse, eu estou dizendo ele me disse porque na verdade eram as cenas projetadas no telão. No telão foi apresentado que a falha de St. Andrews, que vem aqui, passa através do México e sobe, atravessa a Flórida, ele disse que ela está num atrito e que a qualquer momento vai acontecer um baita de um terremoto. Eu perguntei, quando? Ele disse, minha filha, ele disse, não dá para precisar. É entre julho e dezembro. Mas precisar quando? Não sei. Ele disse que quando aconteceu o primeiro terremoto na falha de St. Andrews, o litoral da Califórnia, de uma forma surpreendente, pegando toda a população de surpresa, vai resvalar. É de 1 a 3, 4 quilômetros. A faixa litorânea vai resvalar e vai ser engolida pela água. Assim como uma consequência imediata do terremoto. Ele disse, a cena dizia, que quem não tiver que desencarnar naquela situação será inspirada a não estar ali, será inspirada a estar viajando, será inspirada a se mudar da Califórnia. E esse primeiro grande terremoto será um primeiro, haverão outros, por quê? Eu posso estar enganada se eu entendi errado, mas parece que Los Angeles está condenada a deixar de existir. Por conta de estar sediado lá, os estúdios de Hollywood, que ao longo dos 100 anos últimos, ou mais 100 anos, vem irradiando, através da sua produção cinematográfica, as ideias mais nocivas ao crescimento da humanidade. Ele me disse que esses terremotos do Círculo de Fogo vão abalar de tal forma o território do Japão que chegará um momento em que o território do Japão ficará inabalado, inabitável. Aí eu perguntei, vai deixar de existir como nação? Ele disse não. Não. Pacotes, grupos de japoneses serão alojados em determinados países e um dos países que vão receber um percentual numeroso de japoneses será o Brasil, que mesmo assim, estando com a sua população alojada em território diferente, o Japão permanecerá como nação. Esses abalos que provocarão o ruir do Japão, provocarão o ruir do litoral da China, que é onde estão as metrópoles industrial, da produção industrial. A riqueza da China, se vocês já sabem, estão nas metrópoles do litoral. A China, num percentual assim, tipo de 70%, é relevo montanhoso e desértico. A riqueza da China está toda centralizada no litoral. A Europa será agredida tanto pelas águas marítimas como por abalos sísmicos. Não sei se entendi errado. Foi a imagem que apresentou que, livrando Portugal até Grécia, o Irã deixará. A Europa, eu olhei para ele, a Europa, ele disse mentalmente, aonde o crime, o egoísmo, a ambição, crimes contra a humanidade, crimes contra o ser humano aconteceram de forma intensa, estão condenados
a permanecer. Então ele disse, o que ruir passará milhares de anos submerso. E lá para frente, 6.000, 7.000, 12.000 anos aqui, o Cristo permitirá que ele diz que isso é um mecanismo que é usado o tempo todo. Foi assim com a Lemúria, foi assim com a Atlântida. Ele disse que nesses movimentos sísmicos, muito conhecimento, riquíssimo conhecimento que está submerso nesses movimentos sismológicos, eles subirão e virão à tona e o homem retomará o controle, o domínio desse conhecimento. Isso acontecerá no Egito, lá na Lemúria, ali na Oceania, está uma civilização de resíduos e restos arqueológicos da civilização lemuriana. No Atlântico, entre a Europa e os Estados Unidos, estão as ruínas arqueológicas da civilização atlântica, que ruiu mais recentemente, há 6, 7.000 anos. Esses terrenos emergirão. Ele disse que onde tiver biblioteca, conhecimento fechado hermeticamente, o movimento do relevo vai fazer emergir para que a humanidade, agora ela tem. Nessa nova fase evolutiva, a humanidade terá a permissão de acessar esses conhecimentos novamente. Você é top. Na semana anterior, eu tinha visto no Instagram que o território brasileiro, à frente, entre Maceió e Rio de Janeiro, ia ter um terremoto. Certo? E que esse terremoto ia provocar tsunami e ia lavar tudo. Aí eu falei para ele disse, se acontecer, porque aí nessa posição que você está dizendo não é encontro de placa tectônica, o tsunami que for provocado chegará em Ondinhas, em Natal, e não lavará, não entrará a cidade do Natal. Ele me mostrou regiões e estados do Brasil que serão, no futuro bem próximo, sofrerão avanço das águas e algumas capitais deixarão de existir. Fortaleza, o mar avançará. Por que Fortaleza? Por conta do crime, das facções. A população, os governantes deixaram o crime tomar de conta da capital e de parte do estado. Rio de Janeiro, a mesma situação de Fortaleza. E o Rio Grande do Sul. Aí eu perguntei, por que o Rio Grande do Sul? Ele disse, pelo egoísmo. Já foi um estado riquíssimo, mas que só pensava em si mesmo. Não se compadecia com as dores, com as calamidades, com os sofrimentos que aconteciam nos outros estados, nas outras regiões do Brasil. Mas, com o tempo, as águas seguirão, o nível das águas seguirá subindo, e com o tempo, todo o litoral do Brasil, não só do Brasil, sofrerá avanço das águas. Miami será submersa. E a Nova York, a metrópole Nova York. Eu perguntei o nome para o senhor. Não, eu perguntei primeiro, a sua origem sideral. Ele disse, eu sou da estrela Arcturus. Eu perguntei qual o nome do planeta, porque estrela é estrela. Mas a pessoa não mora na estrela, só mora num planeta que vira a vida em torno da estrela. Eu perguntei qual o nome do seu planeta, do qual ele disse, se eu pronunciar você não vai entender a língua que se fala lá. Então, eu vou dizer para você que eu sou originário do planeta Arque 1. Arque 1.
Ele disse: Isabela, nós somos muito evoluídos, não porque somos melhores, já temos uma evolução muito grande, não porque somos melhores, mas porque fomos criados antes. A estrela Arcturus foi criada muito antes da criação da Via Láctea, da criação do Sol e seus planetas. Ele disse, quando ele terminou de mostrar no telão as cenas sobre futuro próximo do planeta, e aí Augusto está me fazendo lembrar de uma coisa. Esse contato, essa apresentação, finalidade, qual é? É a gente saber, a gente se preparar, euzinha própria, me adaptar, me acostumar de forma prévia, para quando acontecer a qualquer momento um contato de primeiro grau com ser, entre ser extraterrestre e terráqueo, duas coisas. Não vai ser da raça arcturiana, o extraterrestre, que vai provocar um contato com o terráqueo, e o terráqueo ou os terráqueos que vão ser agente passivo do contato não vai ser dirigente de nação, não vai ser homem muito rico, não vai ser homem muito importante, mulher muito importante, vai ser uma pessoa comum. Mas a mensagem vai ser de tal impacto, vai provocar um tal impacto, e os contatos seguintes, que não haverá só um contato, haverá um primeiro contato, será impactante e haverá outros contatos. Ele não sabe dizer qual vai ser a raça, dentre as raças do bem que estão para contribuir com o Cristo planetário. Ele só disse que não será a dele, não será arcturiano. E ele não sabe dizer quando. Mas ele disse que será tão impactante esse saber que existe vida inteligente, vida muito mais superior, um outro modo de vida totalmente diferente ao modo de vista capitalista, materialista, acumulativo, egoísta, que nos 30 a 50 anos seguintes, naturalmente as pessoas vão abandonar o modo de ser a que se entregavam. Naturalmente, vão deixar de acumular, vão deixar de investir em bolsa, vão procurar viver uma vida frugal, uma vida mais junto à natureza. Vai ser natural, entre 30 a 50 anos seguintes. E essa mudança por um outro modo de vida seguirá. Eu só falo assim, nos primeiros 30 a 50 anos será assim. Mostrado tudo isso sobre futuro próximo da Terra, e como eu perguntei qual era a origem sideral dele, ele me falou que era a estrela Arcturus. Eu perguntei como é o nome do planeta, ele disse que se eu der um nome você não vai compreender, me deu o nome de Arc1 para eu trabalhar com esse nome. E aí eu não sou boba, fiz pesquisa e soube que em torno da estrela Arcturus tem 14 ou 15 planetas. Só que é uma coisa diferente, excepcional. Tem planetas na terceira dimensão, como a Terra ainda está, tem planetas na quinta dimensão e tem planetas. É por isso que quando as sondas focam a estrela Arcturus, vem a estrela Arcturus isolada, sem planetas gravitando em torno dela, porque os planetas estão em outra dimensão, diferente da terceira dimensão, em que a Terra e os seus telescópios e os seus equipamentos de filmar, de gravar, ainda estão. Mas tudo isso está prestes a mudar. Porque tanto o conhecimento que os extraterrestres vão transmitir nos contatos que estão prestes a acontecer, quanto o conhecimento que vai se poder retomar com as bibliotecas que vão aflorar, vão subir em movimentos do relevo, vai provocar um avanço tecnológico impressionante. Ele disse: quando você reencarnar a próxima vez, você já reencarnará numa outra terra. Uma outra terra.
Mostrado o que ele queria mostrar sobre o futuro próximo da Terra, ele passou a mostrar o planeta dele, o Arque 1. E aí ele já começou a me mostrar, esse ano já começaram a mostrar metrópoles flutuando na atmosfera. Juro que eu não via chão. Cadê o chão? Cadê o relevo? Não tinha, metrópolis. Aí a imagem era como se fosse de uma câmera chegando e aterrissando na metrópole e aí mostrando os parques, os edifícios, os templos ecumênicos, os templos religiosos, os edifícios de apartamento, a coisa mais linda do mundo. E tudo feito em material transparente. Eu perguntei, é construído em plástico acrílico? Ele sorriu e disse, é construído num material semelhante ao cristal líquido. Aí mostrou para lá, mostrou para cá. Ele disse que as fachadas, você, Antonelli, que mora em apartamento, as fachadas são transparentes. Se tiver, que não tem, que a humanidade lá evoluidíssima, se tivesse alguém que gostasse de xeretar a vida dele, tudo transparente, mas ninguém se preocupa com a vida dele, porque não há nada a ser escondido. E ele falou que quando o casal começa um contato íntimo, aquela transparência fica opaca. E aí, o que acontece entre aqueles dois seres, fica só para os dois seres. Eu perguntei, quem governa uma metrópole como essa? Ele falou, a direção no nosso planeta nunca está sob uma cabeça só. Toda a administração, toda a direção é sob conselhos. Ele falou que tem um conselho da metrópole. Cada conselheiro é responsável por um aspecto: limpeza, segurança, educação, lazer. Daqueles conselhos das metrópoles, os melhores, os mais competentes, os mais antigos são convidados a participar do conselho que administra o planeta. Quando se passa um certo tempo compondo o conselho que administra o planeta, se é convidado a ir para o conselho que está na estrela Arcturus, que o conselho que está na estrela Arcturus administra tudo daquele sistema planetário. Ele disse que os habitantes do planeta dele mal passam tempo lá. Por quê? Eles têm a ânsia de irem em excursões, passar temporadas em planetas de humanidade ainda atrasada como a Terra, para ajudar, para se colocar à disposição do Cristo planetário, daquele planeta, para ajudar aquela humanidade a evoluir. Eu me esqueci de lhes apresentar, esse é o meu amigo Arcturus. Arcturiano, o Arcturiano. Imagine isso aqui, tudo azul clarinho. É estranho você imaginar uma pele azul clarinho. Eu ficava com a impressão de que era plástico azul clarinho, mas não, a pele azul clarinho. A íris azul turquesa. Não dá medo, não deu medo, porque ele irradia uma paz, uma confiança, uma segurança, um respeito tão grande que não me deu medo. A energia mesmo. Antonete é diferente, mas você não tem medo. É diferente, não é boa nem ruim, mas não é igual a de um espírito superior da Terra. Não é igual. O que é que eu ia dizer mais, gente? O que é que me foi mais apresentado? Vamos falar sobre isso. O movimento dessas naves, como é que Isabel falou? Ah, obrigada. 36 anos de luz. Ele disse, minha filha, Isabela, ele não me chamava de minha filha, quem me chama de minha filha é o Valdemar e Augusto. Isabela, você acha que é só uma raça que está cooperando com o Cristo? Não. E você acha que é só uma raça que tenta atrapalhar o andamento desse processo de transição planetária? Não.
Aí sabe o que foi que ele fez para me mostrar? Ele me mostrou a Copa. Uma cena da Copa. Um baita de um dos estádios, cheio de torcedores, e no meio das torcedores humanos, extraterrestres disfarçados, totalmente camuflados como terráqueos. Aí tinha para todos os gostos. Tinha reptiliano, tinha draconiano, tinha grey, tinha arturiano e tinha outras raças que não são essas 8 aqui. Aí ele disse, olha, eles se veem entre si, porque a nossa visão é interdimensional. Mas os terráqueos que estão no entorno, totalmente ignorantes de que ali no meio deles estão extraterrestres. Outra coisa que ele falou que no interior da Terra há bolsões, há coletividades de extraterrestres, tanto do bem, e como exemplo ele deu o exemplo dos marcianos, que pediram a Jesus, depois que a superfície de Marte ficou inabitável, eles pediram a Jesus para morar aqui, ou habitar aqui, e Jesus permitiu, desde que eles não perturbassem, não se mostrassem para os terráqueos, e aí eles se mantêm numa postura de anonimato muito grande. Porém, como eles já estão há milhares de anos aqui, eles começaram a pedir para encarnar entre os terráqueos, e muitos desses que começaram a encarnar em terráqueos se aculturizaram e já estão mais humanos terráqueos do que marcianos. Mas tem também, e aí vai explicar por quê. Porque ele está cooperando com Augusto. Ele disse que tem os reptilianos moram no interior do planeta e o objetivo é perturbar os greys, os draconianos, os dragões e os zebras reptilianos. Estão aqui para atrapalhar, para fazer oposição ao Cristo, para criar a situação que lhe seja favorável. E é onde o arcturiano entra para ajudar, cooperar com as ações de Augusto, as visitas de Augusto, estar presente, oferecer segurança e contribuir com o transporte desses seres. Eu perguntei, até o ano 2010, 2011, 2012, me foi informado que tinha muitos acampamentos sobre o Atlântico, entre a ponta da América do Sul e a África. Esses acampamentos ainda existem, ele falou, a maioria foram esvaziados, mas ainda existe acampamento já, a maioria foi esvaziado porque o processo de exílio está a pleno vapor. Ele falou que são 3 direções que os exilados da Terra estão tomando. Os de alta periculosidade estão sendo levados para o planeta Quiron. Os de mediana periculosidade estão sendo levados para um segundo planeta. E os de baixa periculosidade estão sendo levados para o terceiro planeta. Ele disse, eu não vou te dar o nome porque eles são impronunciáveis para você, você não entenderia o nome. Eu perguntei, em média, quanto tempo um exilado demorará para voltar? Ele disse, não antes de 1000 anos. Não antes de 1000 anos, no tempo lá do planeta para o qual ele foi exilado. Ele terá permissão para voltar para a Terra. E mais, viu? Só se cogitará permitir que ele volte para a Terra se nesse tempo que ele já passou nesse planeta exilado, ele estiver realmente empenhado em se melhorar, em se moralizar. Ela, então, os marcianos faz parte do bem? Do bem. A raça marciana é super elevada, os sirianos também, os venusianos também.
Foi não. Você perguntou a ele sobre aquele acho que passou agora no sistema solar. Não, porque para mim falar agora é fácil, sabe? Mas na hora, então, foi muito impactante. Muita emoção. Eu não sabia, assim, não, eu poderia ter perguntado isso, não. Eu fiquei em uma atitude só de receber. Era tudo tão grandioso que eu não queria nem atrapalhar, sabe? Só queria receber as transmissões que ele estava. No primeiro momento, eu disse na mesa que não ia dizer a ninguém, que quem me escutasse ia achar que eu era maluca. Mas depois, gente, pensando, aí eu conversei com o Augusto e disse: Augusto, eu vou fazer uma palestra, mas eu quero até que você ajude. Só deixe ir quem escutar e não pirar. Por isso que está tão vago. Eu passei a tarde toda, eu não disse a ninguém, eu não divulguei no grupo, para não criar expectativa, para não ter sala cheia, só por curiosidade. Não divulguei. Porque eu pedi, implorei, rezei que só viesse quem tivesse a cabeça aberta para receber esse tipo de informação. Ficou acertado que ele não me procurará na minha casa, em qualquer lugar fora daqui. E é isto. Vai haver outras informações. Eu não anotei nada no primeiro encontro. Ficou acordado que quando eu chegasse em casa e sentasse, procurasse pela mente dele que ele ia me ajudar a lembrar, e assim fiz. Quando cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa, comi alguma coisa, tipo de café, de refeição leve, eu me sentei com papel e lápis e fiquei pensando nele. Aí as lembranças foram borbulhando e chegando. Eu não disse tudo, acredito que na próxima tem material, tem informação que vai ficar para uma segunda palestra, para uma segunda transmissão de informação. E aí, a partir desse encontro, ele vai estar trabalhando com Augusto e Valdemar, e vez por outra, entre uma incorporação e outra, no lugar onde Augusto me levar Ana Cleide, eu verei ele, e acredito que ela também vai ver. Eles são seres interdimensionais, não se materializam. Obrigada pela questão. Segura essa questão. Quando a tela me mostrou as metrópoles flutuando na atmosfera de Arquium, eu perguntei: esse é um plano espiritual desse planeta? Ele sorriu e disse: não, esse é o plano material. O plano, as dimensões espirituais desse planeta é inatingível para sua compreensão, porque as dimensões espirituais, elas são feitas de pura luz. Pelo que eu entendi, para eu vê-lo, para eu conversar com ele, ele estava reduzindo em muito a luz da mente e a vibração dele. Você perguntou o quê? Eles são seres interdimensionais, por isso que não se materializam, e as naves também são interdimensionais. Eles são interdimensionais. Veja que eu disse ainda há pouco que o olhar dele, do extraterrestre evoluído, é interdimensional. Ele vê através das dimensões. Por isso que os que estão na arquibancada assistindo uma partida da Copa 26, ou qualquer partida, ele falou, gente, que em todos os setores, em todas as nações, em todos os continentes, já há extraterrestres benevolentes a serviço do Cristo, encarnados. Alguns já estão cumprindo missão, outros estão em stand-by, esperando o momento certo para receber o comando para atuar. Muito provavelmente, quando acontecer algum evento, alguma situação, eles estão em stand-by. Ali, anônimos, com aparência de humano terráqueo, mas esperando comandos para intervir em determinadas situações, sempre dentro do interesse do Cristo planetário. Uma das coisas que ele me disse é que fora da Terra, fora do sistema solar,
Não há a denominação para os cristos é outra. Ele falou que há uma hierarquia para os cristos. Ele disse, tudo tem hierarquia no universo. Do mesmo jeito que tem hierarquia para as humanidades, para as constelações, tem hierarquia para os cristos. E que o Cristo Jesus está num dos primeiros patamares da hierarquia dos cristos. Eles não chamam Deus de Deus, eles se referem ao grande Criador da vida. O grande Criador da vida. Perguntas? Se para cada planeta existe um Cristo planetário, em cada planeta desse o Cristo teve que passar por uma situação. O Cristo é um ser em evolução. O Cristo está agora governante espiritual da Terra, mas ele já governou outros planetas. Mas necessariamente o Cristo tem que passar pela situação que o nosso passou. O Cristo foi criado desde o início como princípio inteligente e vem evoluindo. Jesus, o Cristo Jesus, por ser disciplinado, ele alcançou a condição crística em 1,5 milhão de anos. Por ser disciplinado. Quem é preguiçoso leva muito mais tempo para alcançar a condição crística. E essa informação não foi o arcturiano que me deu, não. Era uma informação que eu já tinha, que li em livros de Inácio Pereira. Sabe aquela pergunta que eu fiz da nave? Como que é o deslocamento dessa nave em um planeta tão longe? Ele falou. Elas materializam e desmaterializam, elas atravessam dimensões. Arcturus está a uma distância de 32 anos-luz da Terra. Ele não fica indo e vindo, ele vem para passar uma temporada, ele está aqui há anos, mas agora, nesse momento em que está prestes a acontecer um contato de primeiro grau, ele está se dando a conhecer. Tudo isso que eu estou dizendo a vocês, foi ele se dando a conhecer a mim, pobre mortal que estou reencarnada como Isabela. Você acha que Augusto e Valdemar já não conheciam esse homem? Claro que já conheciam. A apresentação foi para criar uma naturalidade com o fato que já vem ocorrendo há anos. Sempre a Terra foi visitada por extraterrestre do bem, Os interiores, né? por extraterrestre do mal. Ela se materializa, então, porque qualquer pessoa normal. Materializa, desmaterializa, e o extraterrestre também. Ele está aqui, se materializa, se ele. Os relatos de abdução, às vezes a pessoa sai atrás, vem a polícia querendo pegar, ele desmaterializa, fica invisível. A pessoa não vê. Então, Isabela, pelo que eu entendi, nessa sala, né, que você estava sentada. Aqui embaixo. Se eu tivesse dentro dessa sala, eu Você não ia ver, porque Mas eu ia estava sentir, com a uma mente. ia sentir uma energia diferente. Eu ia só sentir a energia, não ia vê-lo, porque eu não estava com a mente, tinha que estar com a mente bem. Depende da condição. Não é agradável, mas não é ruim. Não é agradável, não é a vibração maravilhosa de um Augusto e de seres muito mais evoluídos que Augusto, não é. Mas não é desagradável. É tipo assim uma coisa que é boa, mas incomoda, sabe? Talvez a Mas gente eu não achar ele- esteja amenizado, equalizado para sentir Eu não teria a medo, vibração não. dele, entendeu? Que é Eu muito gostaria superior de à ver. E nossa. não há porque ter medo. Os superiores nos respeitam. Os superiores estão aqui para cooperar com Jesus. Não farão mal nenhum. Os que abduzem, os que pegam vaca, ovelha, para tirar víscera, para sugar o sangue, para se alimentar do plasma do sangue de boi, de cabra, são do mal. O do bem, o da luz, o evoluído, não faz Outra isso. coisa, esse contato vai acontecer primeiro que os cataclismas ou vai ser Isso misturado? não foi dito. Isso não, essa informação eu não tenho. Pode estar inclinando o bicho na Terra. Obrigada pela pergunta. De agora, 26 até 30. Até 2030, esses acontecimentos vão acontecer de forma concentrada. Ele disse que essas modificações,
é a implementação da Agenda 2030 de Jesus. Ele até fez um trocadilho com a Agenda 2030 do governo oculto da Terra. Que o governo oculto da Terra é aquele governo das pessoas mais ricas, financistas, Rockefeller, né? Que eles têm uma meta de transformar a Terra e a humanidade do jeito deles para eles continuarem super ricos e controlando tudo. Então ele falou que nesses próximos anos, até 2030, essa é a agenda de Jesus para a Terra e a humanidade terráquea. Ele liberou, Jesus, né? Liberou transformações do planeta. Mas é agradável saber que a gente não estamos só, né? Que existem pessoas em planetas mais evoluídos. Não estamos só no universo. Que nos ajuda. Seria muita proteção, já que só a Terra. Quando eu era criança, eu pensava que existia a gente. Quando eu era criança, eu morria de medo de extraterrestre. Mas esse trabalho, ter me tornado espírita kardecista, eu gravei, viu? Deu 56 minutos. Depois, se alguém tiver interessado